Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de American Horror Story Coven, de 2013. É a terceira temporada de American Horror Story, a série de terror antológica criada pelo Ryan Murphy e o outro cara. Ano passado a gente falou de Asylum, a segunda temporada, e eu sabia que no quesito American Horror Story depois de Asylum ia ser só ladeira abaixo. E que ladeira foi essa? Porque Coven certamente não é Asylum. Já antecipando caques aqui, eu vou falar, não é camp. É camp. É só ruim. É camp, é cante. Você tá só inventando palavras. Isso não é nenhuma dessas palavras tá num dicionário Aurélio. A magia de você assistir uma coisa, passar muito tempo e você não rever, é que você só lembra da parte boa. E aí, quando você reassiste, você percebe que pra chegar nessas partes boas, você tem que passar por algumas provações. A primeira vez que eu vi American Horror Story anos atrás, eu pulei Coven. A Rita, minha namorada, viu, achou muito ruim, e aí eu confiei na palavra dela, falei, não vou ver não. Fui direto pra Freak Show, e eu larguei a série depois de Freak Show. Coven não é tão tenebrosa quanto eu lembro Freak Show de ser. Mas ainda assim, cara, saudades de quando eu pulei essa temporada. Eu não vou falar que eu odiei Coven. Teve muita coisa que eu não gostei, teve muita coisa que eu acho mal aproveitada, e tiveram umas coisas que eu acho muito boas. Mas acho que o maior problema realmente é o jeito do Ryan Murphy de estruturar uma série. Ele coloca muita trama diferente quando não precisa e acaba não focando direito em nenhuma delas. Um monte de subtrama que não leva a lugar nenhum, um monte de personagem inútil. Essa temporada eu sinto que é muito mais longa do que devia. Na metade dela parece que acabaram as ideias, eles só ficam repetindo a mesma coisa várias vezes, sabe? Um monte de caracterização e um monte de acontecimento na série que é completamente inconsequente, porque no episódio seguinte é desfeito. Além disso, ele tenta amarrar a temporada com um comentário de crítica de racismo muito raso e meio mal feito, até de uma maneira metalinguística, a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa temporada, ela tá mais preocupada em ficar fazendo esses momentos de fanservice do que, de fato, entregar uma história coerente. Eu acho muito triste porque o começo é muito bom. O começo é envolvente, você não consegue parar de assistir. Eu vi uns 6 episódios direto, assim, fiquei fascinada. Pô, eu também. E aí, da metade pro final, vira uma zona. Mas é uma zona mesmo, de núcleo importante terminar do nada. E eu acho bizarro como uma temporada que tem tanto personagem maneiro, com habilidades únicas, personagens interessantes, que chega um ponto que não tem mais trama. Não tem trama! Chega nos 3 últimos episódios, não tem nada pra acontecer, cara. É bizarro. Eu acho que é uma mistura do formato pra TV da época, que obrigava os 3 episódios pra uma trama que não tinha tudo isso, com aquela questão também de, tipo, Asylum foi um sucesso muito grande. E aí o Ryan Murphy tentou se superar e fazer uma parada maior ainda, que só não coube no formato que ele quis fazer, sabe? Mas, antes da gente falar mais dessa temporada, vou pedir pra vocês se inscreverem na Trecheira, né? Se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Coven. Se vocês já reassistiram Coven depois de gostar quando vocês assistiram há 15 anos atrás. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Tem umas atualizações e consegue ver os vídeos antes da hora quando for possível. E apoia a gente também, que é sempre bem importante pra gente continuar aqui fazendo conteúdo pra Trecheira. Série, ainda mais série que já teve mais de 10 anos. Spoiler tá muito liberado, até porque tipo, é tudo uma zona, é impossível falar isso aqui sem dar spoiler. E é isso. Vamos pra trama... Complicado. Se tiver como definir qual é a trama principal dessa série, porque Nossa, é meio difícil, mas vai lá. American Horror Story Coven é sobre um grupo de bruxas, um conventículo, um conciliábulo, ou só Coven no inglês, que administram uma escola de bruxa em Nova Orleans. Essas bruxas são lideradas por uma bruxa suprema, que atualmente é a Fiona Good, uma bruxa fanfarrona que não tá nem aí pra nada. Certa ela também, né? Vamos ser sinceros aqui. E a temporada meio que é sobre 2 tramas principais. O drama de qual das jovens bruxas que moram no colégio vai ser a nova suprema, já que a Fiona Good tá envelhecendo e tem que passar o legado pra alguém, que é algo que ela não quer fazer, e uma guerra de clãs bruxos que tá rolando entre a galerinha da escola e das bruxas negras do voodoo que também moram em Nova Orleans.
E no meio disso a gente tem, tipo, 400 subtramas que a maioria não leva nada a lugar algum. Mas antes da gente entrar na trama, vamos passar brevemente pelo visual da série, que também é uma grande miscelânea de coisa, que às vezes funciona, às vezes não. Eu cheguei à conclusão de que qualquer série do Ryan Murphy, não importa quem dirige os episódios, todos têm a mesma identidade visual, todos esses diretores são capangas do Ryan Murphy. E a direção de todos os episódios acaba sendo mais ou menos igual. Tem aquela direção bem caótica, típica do American Horror Story, um monte de câmera tremida, 50 cortes por minuto, o que eu acho meio ruim pra terror, porque você acaba não tendo muito tempo pra criar tensão ou uma conexão, assim, com muitas cenas que estão rolando ali. O problema é que eu acho que essa estética não combina com Coven. Eu acho uma merda a série já começar, tipo, completamente no 220, com um monte de gente sendo torturada, e aí a Thaísa Farmiga transando com o maluco tendo um aneurisma. Mas pra mim a cena que ia ser perfeita pra abrir a série, Thaísa Farmiga chegando na escola. Que é uma das poucas cenas do primeiro episódio que toma um tempo, assim, que é atmosférica, ela chegando no lugar todo vazio, e aí as bruxas fazendo uma pegadinha pra dar um susto nela, mas é ela andando pela mansão, apresentando todo o cenário, cria suspense, e se você tá vendo ela sem saber direito quem é a Thaísa Farmiga e onde que ela tá indo, tem algum terror ali. Mas, cara, isso acontece em, tipo, menos de 10 minutos de episódio, e você já teve toda uma explicação narrativa da Thaísa Farmiga falando, eu sou uma bruxa, estou indo para a escola. Então, tipo, cara, estraga completamente qualquer tensão. Tem muito flashback na série, o que é legal pela arte da coisa. A gente vê a mansão em várias décadas diferentes, anos 60, anos 20, e os figurinos e design também acompanham isso muito. Então, isso é sempre legal do American Horror Story. Nessa temporada em específico, eu acho isso muito interessante, porque de fato bruxarias são de vários momentos temporais diferentes. Então você enxergar essa história nesses ângulos é muito legal. E às vezes tem umas paradas que eu acho legais, tipo, um dos últimos episódios começa com um flashback das bruxas de Salem, que é todo feito no estilo de filme mudo. Realmente com a velocidade de quadros mais lenta, que é tudo meio travado, tudo monocromático, preto e branco, mudo mesmo, né, com cartelas de falas e a musiquinha de fundo. Acho uma escolha estética legal, mas a série faz muito disso, assim, tipo, muito flashback em preto e branco, muita estética exagerada. Tem até uns movimentos de câmera mirabolante também, às vezes, que pelo menos quebram o lance dos cortes rápidos, né? Tem uma coisa que acontece muito nessa temporada, são planos longos com uma lente grande angular, viajando pelo ambiente, fazendo pirueta, ficando de cabeça pra baixo. Mas é aquilo, é tudo tão exagerado na estética e o texto dessa temporada eu achei meio merda em questão de ser muito autoexplicativo e às vezes muito apelativo, que eu cheguei à conclusão que eu te mandei um áudio no WhatsApp quando eu tava assistindo, que foi uma epifania que eu tive, que o Ryan Murphy nada mais é do que o Rob Zombie gay. Caralho, caiu o pôster da bruxa. Você ofendeu muitas pessoas aí com esse comentário. E aí eu ouvi o áudio, achei engraçado, mas ai, que bobeira, né? Que exagero. Passou 5 segundos, tava a mãe transando com o filho, tava a Queen querendo dar pro Minotauro. Eu apenas respondi sim. Mas outra parada que eu gosto também é toda a ambientação de Louisiana, né? Eu acho bem aproveitado essa coisa de mansões enormes aristocratas no meio do mato, os pântanos de Louisiana que são bem famosos, até a questão temática também de magia voodoo e lendas locais de Louisiana, de Nova Orleans, que são inseridas na trama. Não é 100% bem feito, mas pelo menos é feito. Eu achei engraçado que citam o Nicolas Cage, que já realmente foi dono da casa da Madame LaLaurie. Mas o que me incomodou nessa temporada também, Cax, aí eu acho que vai dessa coisa do sucesso de Asylum. O elenco principal que repete das temporadas anteriores parece que tá todo mundo meio que fazendo a mesma coisa. Eu amo a Jessica Lange, mas ela é literalmente a irmã Judy. Até na variação dela no auge, ela em decadência, é muito igual a Sister Judy. Cara, mas todo mundo. A Thaísa Farmiga é a Violet de novo. Chata. O Evan Peters é o bom moço de novo. A Sarah Paulson é a Sarah Paulson de novo. E eu não duvido que esses atores todos tenham mais alcance, sabe? Que eles consigam fazer coisa diferente. Mas acho que é uma questão, tipo, do jeito que o personagem é escrito e da direção, que coloca eles meio que fazendo o mesmo papel outra vez. E nisso eu vou pra personagem da Lily Rabe, que, cara, eu acho que o personagem dela é completamente diferente da Mary Eunice, da Asylum. E por causa disso, ela tem muita chance de mostrar uma atuação completamente diferente. Eu acho que de todo o elenco principal que repete, ela, pra mim, foi o que mais se destacou por conta disso. Exatamente. Não dá nem um pouco pra você botar na conta dos atores
atores, porque não tem como eles entregarem uma atuação diferente pra um papel que é igual, cara. Por isso eu acho que seria legal mudar um pouco o arquétipo dos personagens, sabe? Coloca a Sarah Paulson de vilã. Coloca a Thaisa Farmiga como a personagem estrelinha escrota da Emma Roberts, sabe? A única que eu discordo é a Jessica Lange. Eu não quero ver a Jessica Lange fazendo... Coitada. Sonsa coitada. Eu quero ver a Jessica Lange sendo fodelona. Se não for isso, eu nem vou. Mas vamos falar dos personagens individualmente agora, de alguns deles. Alguns você vai saber quais estão na área de filler. Thaisa Farmiga, eu não sei nem o nome da personagem dela. É, Zoe. Que bom, que é uma personagem zoada. Tu tramou esse diálogo. Não tramei. Ela é a personagem mais sensal da temporada. Ela é tão sem trama própria que no último episódio, quando elas têm que fazer o bagulho lá de ir pro inferno pessoal, e o inferno pessoal dela é: ai, o Evan Peters estava terminando comigo várias vezes seguidas. Eu falei: garota, arranja uma personalidade. O inferno dela é tão merda que ela não teve nem flashback. Não. Tudo bem que a Emma Roberts também não teve, mas o dela pelo menos foi engraçado. E todas elas são definidas pelo poder que elas têm. Elas vão desenvolvendo mais poderes durante a temporada, mas todas têm um poder principal, que elas se descobriram bruxas. E aí o poder da Zoe é matar os caras quando ela transa com eles. Por isso que a personalidade dela é o Evan Peters, que é o único boss que ela consegue dar sem morrer, porque ele já tá morto. A Emma Roberts é uma adição nova no elenco que eu acho muito acertada. Eu gostei da personagem, que é essa atriz jovem, estrelinha, arrogante, meio mala. É basicamente a personagem dela no Pânico 4, né? Tipo, chamaram ela pra fazer o que ela já tinha feito. Ryan Murphy é o cara que ele sabe o que ele quer. Ele vê um negócio, ele gosta, ele quer igual. Eu fiquei surpreso que ela morre bem rápido na temporada, que a Jessica Lange assassina ela nos primeiros episódios. Eu achei isso muito ousado. Mas aí, tipo, uns 3, 4 episódios depois ela volta, porque nada nessa série é permanente. Nada tem consequência. Não. As pessoas podem fazer a pior merda do mundo que não passa 5 minutos, todo mundo já esqueceu. E o lance da Emma Roberts, quando ela volta, ela tá com esse drama que eu falei, isso é um desenvolvimento legal pro personagem, que antes ela era toda arrogante, cheia de si, e ela fica mais fragilizada, que ela fica, eu tô morta, não sinto mais nada, não tenho mais emoção nenhuma. Episódio seguinte ela já esqueceu disso, voltou a ser ela mesma. Ela sentiu tesão pelo Evan Peters e falou, estou curada. Curioso que numa temporada que fala tanto sobre poder feminino, o Evan Peters é a solução de todos os problemas. Ryan Murphy. A Sarah Paulson é a diretora da escola. O que eu posso dizer que ela tem de legal? O laboratório de herbologia dela é muito maneiro, o cenário. O drama inicial dela é drama de novela mexicana, né? Que ela é infértil e quer ter filho, e esse drama só some depois de alguns episódios. É porque o drama dela vira que ela não tem nenhum poder útil. O poder dela é ler livro de herbologia. Lufa-lufa. Eu acho que ela seria mais interessante se ao invés desse drama da gravidez, desde o começo ela já fosse encucada com o fato dela ser uma bruxa meio merda. Mas isso só aparece da metade pro final. Cara, faria muito mais sentido ela já ter isso dentro dela um pouco mais explorado, ela ficar cega 150 vezes. Não, eu acho que ela seria um personagem mais legal se ela fosse uma diretora com presença, sabe? Se ela fosse uma figura mentora de fato pras garotas. Porque, cara, o jeito que ela é, tipo, temos que ser as bruxas, temos que ensinar as bruxas. E ela larga as garotas pra fazer o que elas quiserem, a Deus dará, enquanto ela vai viver os dramas pessoal e pagar de coitada, tá ligado? Isso é uma parada que me tirou do sério a temporada inteira. Uma escola de bruxa que nunca tem aula. Ninguém aprende porra nenhuma. A Lily Rabe, como eu disse, é a única atriz que tá fazendo algo diferente da outra temporada que ela participou. Eu gostei da personagem, que é a Misty Day, que é um tipo de bruxa diferente, meio Wicca, da natureza. Não tem sutileza nenhuma, porque é o Ryan Murphy, né? Então a personagem é inspirada na Stevie Nicks, então ela fala sobre Stevie Nicks o tempo todo, ela escuta Fleetwood Mac e carreira solo do Stevie Nicks repetidas vezes, e eventualmente a própria Stevie Nicks aparece pra dar um tapinha nas costas da personagem, né? Mas essa caracterização meio que só acaba, né? Também. Depois que ela conhece a Stevie Nicks, não tem como evoluir, e aí ela só deixou de ser fã de Fleetwood Mac. É porque a Emma Roberts mandou ela criar uma personalidade antes de tacar ela dentro do caixão. Podia ter feito isso com a Thaisa Farmiga. Podia ter feito isso com metade do elenco. Não ia sobrar caixão naquele cemitério. Mas eu gosto da ideia da personagem de ser uma bruxa diferente, a bruxa que usa os recursos da natureza pra fazer as magias dela e que acaba sendo muito poderosa por conta disso. Mas como tudo nessa temporada, isso acaba sendo aproveitado só na primeira metade da série. Jessica Lange, de novo, uma atriz excelente, fazendo um papel parecido, mas entregando muito. Eu sinto que ela faz a mesma personagem nas 4 primeiras temporadas, que é sempre uma mulher
mulher que é apresentada como uma figura de poder, mas que a gente vai quebrando essa imagem ao longo dos episódios, vai vendo como ela é muito fragilizada, e aí ela sofre muito também. Essa temporada não segue muito esse tema, mas tá nas entrelinhas, que é a questão do show business. Primeira temporada, segunda temporada e quarta temporada. É uma mulher que tentou o show business quando jovem, apanhou do show business pra caralho, perdeu tudo e virou dona de casa, freira, circo. Nessa não teve a origem show business, mas a temática diva do cinema que tá sendo substituída por uma geração mais jovem é um paralelo muito óbvio ali. Até porque a Madison é atriz. Sim! Você vê as gerações de atriz, que a Suprema é tipo a atriz fodona do momento. Quando ela envelhece, Hollywood esquece dela, então ela tá perdendo os poderes, tá enfraquecendo quando tem uma nova Suprema, que é a nova sensação que tá crescendo. É basicamente a substância. E eu gosto do visual disso, porque antes da Fiona Good, que é uma atriz anos 80, né, é a diva dos anos 80, tinha a outra bruxa suprema, que tinha um visual de diva Hollywood anos 50. Antes disso, tinha uma outra que aparece no quadro, que tinha um visual mais atriz anos 20. E a Madison é uma atriz teen meio estrela Disney, que tá crescendo ali nos anos 2000, sabe? Então faz muito sentido essa comparação e essa metáfora. Dito isso, se Jessica Lange fizer esse mesmo papel, com essas mesmas nuances, essas mesmas problemáticas, 50 vezes, eu vou assistir e bater palma 50 vezes. Daí o drama da Fiona Good é que ela não quer envelhecer, e o lance dela é que ela tá indo atrás de imortalidade, né? Então por isso que ela desenterra a personagem da Kathy Bates, e só que aí ela descobre que quem fez a Kathy Bates ser imortal foi a personagem da Angela Bassett, que é a Marie Laveau, uma figura histórica real de Nova Orleans, que é uma rival dela, e essa trama meio que acabou por aí, que ela não vai conseguir a imortalidade. E daí a gente entra na crítica social. Uma das tramas principais aqui é sobre a personagem da Kathy Bates, que é a personagem mais única da temporada, e de novo, é igual o Dr. Arden do Asylum, é um personagem desprezível em todos os aspectos, mas é muito legal de assistir. Ela é muito engraçada. Eu chorava de rir com todas as cenas dela. Quando ela começa a chorar porque o Obama é presidente. A personagem é muito única, que é isso, ela é uma dondoca, aristocrata, escravocata, serial killer de 1800, que acorda na sociedade atual, e ela funciona muito porque, cara, que casting acertado. A Kathy Bates manda muito nesse papel. Ela ganhou o Emmy. Ela faz esse personagem detestável ser um personagem engraçado, ao mesmo tempo que ela é ameaçadora, ao mesmo tempo que ela é detestável também. E ao mesmo tempo que às vezes ela é até coitada. O que eu acho talvez seja um erro de tom da série. Chega nos últimos episódios, que começa com um textão enorme, um monólogo de coitada da Kathy Bates. Então, tipo, cara, a tua personagem, que é uma racista serial killer do passado, que é baseada numa figura de verdade, uma figura histórica de verdade, precisa de um monólogo de coitada? Será que a gente tinha que estar com pena dela? Será que não é melhor a gente só lidar ali com humor e com ela sendo escrota? Tem gente escrota que não precisa de redenção. Pode só deixar a pessoa lá. Mas eu acho que esse foi o grande problema do arco de personagem da Kathy Bates e da crítica social. O Ryan Murphy não sabia se ele ia fazer redenção ou não, então ele vai atirando pra todos os lados ao longo da temporada. Até agora ele não sabe. Se você perguntar pra ele, ele nem lembra como é que ficou o final. E é foda, porque no começo da temporada, o arco da personagem da Delphine, que é a personagem da Kathy Bates, conversa muito com a trama da Queenie, que é a personagem da Gabourey Sidibe. E eu achei a parte mais criativa do começo da série. Toda a trama da Delphine também é a parte mais terror da série, eu acho. É o torture porn que a Delphine fazia com os escravos dela. E eu gosto de toda a trama, não de redenção no começo, mas de punição. Que a Angela Bassett faz ela ficar imortal, enterra ela viva, mata a família dela. E quando ela volta no presente, a Delphine, a gente tem uma punição que é mais interessante. Porque qual é a pior coisa que pode acontecer com a dondoca escravocrata? Ela vira uma escrava, uma serva pessoal, basicamente, da jovem garota negra. O que acaba criando uma dinâmica muito foda de personagem, muito única. E é muito bizarro porque as duas vão construindo uma amizade muito improvável. E isso pra mim foi muito maneiro no começo da série. Uma pena que o desenvolvimento disso é nada. É completamente negado, né? Eu achei que seria o arco de redenção da Kathy Bates isso, que tem até um momento que conclui esse arco, quando ela tem uma realização de que ela é uma vilã escrota e ela mata a zumbi da filha dela pra proteger a Queenie. Isso é desenvolvimento de personagem. Eu acho que o final do desenvolvimento dessa trama é muito ruim, porque o Ryan Murphy não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele ia colocar ela, não. Ela realmente é uma figura muito desprezível, não tem como
ela ter uma redenção, vamos manter ela como vilãzona até o final, ou se ele ia seguir a redenção dela. E aí fica esse vai não vai que só não dá em nada. Mas é porque o Ryan Murphy se meteu numa sinuca de bico aí também, porque, como eu disse, a Delphine é uma figura histórica real. Ela é uma serial killer que matava escravo de verdade. Você não pode fazer uma redenção de uma personagem real que foi uma figura tenebrosa. Exatamente. Então, tipo, se ele tivesse ficado fazendo historinha de amizade com ela, ia parecer que ele tava passando a mão na cabeça de um assassino de verdade. E em 2013 ele não tinha essa moral ainda. Ele começou a fazer isso depois do Netflix. Então, assim, em questão de roteiro, a personagem parece que vai tendo algum desenvolvimento, que ela tá ficando menos racista, até chegar na metade da temporada e mostrar que, não teve desenvolvimento nenhum, não, ela ainda é escrota. E é até meio tosco, porque a Queenie fala, mas você se emocionou, ela... eu me emocionei, mas passou. E você fica tipo, cara, o que tá acontecendo, cara? E daí tem o arco de personagem da Queenie. Eu fiquei boa parte da temporada me perguntando por que a Queenie tá na escola das bruxas brancas e não tá com a Marie Laveau. O poder dela é literalmente voodoo. Ela é uma boneca voodoo. Porque parece que o Coven da Angela Bassett é mais escondido. Uhum. Parece que elas vivem mais no sigilo ali, uma vida mais simples e tal. Mas ela já tinha um conhecimento que a menina voodoo tava lá. Não era do interesse delas pegar a menina? Eu não sei, porque tudo nessa trama é muito mal explicado, né? Mas assim, a personagem da Queenie, ela tem um poder bem legal. Toda vez que ela usa é divertido de ver e tem efeitos muito bons, né? Que ela é uma própria boneca voodoo, então ela se fere, mas quem tá sendo ferido são outras pessoas. E ela usa em situações muito legais. Quando a Jessica Lange quer incriminar a Tia Gladys? A tia Gladys. Essa cena é muito boa. Mas aí também outro preparo que não dá pra nada, né? Que a Jessica Lange tem todo um discurso pra Gabori Sibide falando: venha comigo, eu vou te ensinar a ser a próxima Suprema. Elas vão fazer uma aliança agora, né? Elas nunca mais se falam no resto da série. Se ela já sabia da existência da Marie Laveau, por que ela nunca procurou ela antes? Isso me intriga. Porque quando a Delphine começa a colocar coisa na cabeça dela, a próxima atitude dela é ir atrás das bruxas voodoo. Mas é isso que eu acho confuso. Ela sempre soube da existência das bruxas e nunca foi lá. E aí a Marie Laveau falou, você demorou muito tempo pra vir aqui. Ela também nunca teve interesse de... Porque tem o tratado. A Marie Laveau não pode ir lá na escola buscar ela. Mas eu, de fato, acho esquisito ela nunca ter procurado. E porque a Queen é uma personagem muito subaproveitado, a gente não sabe tanto da vida dela. A caracterização dela trabalhava num fast food e acabou. E a gente não sabe muito do que ela quer. Por que ela nunca foi procurar a Marie Laveau? Ela tem algum problema de identidade? Ela não se encontra no mundo? Esse é o tipo de coisa que falta pra qualquer coisa que ela fazia na série ter motivação. O que é incoerente, porque numa série que quer abordar tanta temática de racismo, a personagem que mais tinha que ser desenvolvida ali não é. Pra gente ter que ver a Thaís Farmiga chorando por causa de homem. Não, gente. Pra dar o crédito, a Thaís Farmiga também não é nada desenvolvida, né? Porque a única personagem que ele desenvolve é a velha racista e a Fiona Good. Mas pra mim, o pior dessa questão toda, Kakis, nenhuma das duas tá no elenco principal da série. Tipo, nenhuma das duas aparece nos créditos iniciais, cara. Pesado. Eu sei que tem muita burocracia envolvida nisso. Tipo, às vezes eles tinham que colocar os atores que estavam voltando de outras temporadas no elenco principal. E elas ganham realmente um posto que é o mais próximo de elenco principal que você chega sem ser elenco principal, que é o guest star. É um posto de privilégio no elenco também. Mas ainda assim, eu acho muito feio isso ser o tema principal da temporada e não ter o nome das duas na abertura, enquanto tá lá, tipo, o Dennis O'Hare, que não faz porra nenhuma a temporada inteira. Em uma temporada que da metade pro final praticamente não tem trama, o clã da Angela Bassett não tem desenvolvimento nenhum. Não tem personagem com nome. Não, isso é bizarro. Em uma temporada que discute racismo, o clã das bruxas negras não tem nome. E aí a gente fecha a temporada com aquele drama xoxo capenga de quem vai ser a nova Suprema, sendo que podia ter um embate épico de dois clãs superpoderosos de bruxas, até, sei lá, sendo bem idealista, fazendo as pazes no final. Mas não. Elas só são tiradas pra merda. Eu acho que, de novo, o problema dessa temporada é muita trama, muita coisa socada ali. Cara, enxuga
boa parte dessa merda e faz ser só sobre a guerra de bruxas, e aí você dá um foco igual pros dois clãs, as bruxas branca e as bruxas negra, entra mais nisso e entra mais na mitologia da série, porque eu acho tudo muito mal aproveitado aqui. Ele deixa de ser um terror, ele deixa de ser aquela coisa macabra pra virar um drama adolescente e um drama desinteressante. Quando tá tendo esse conflito direto entre a Jessica Lange e a Angela Bassett, que são as duas supremas, é muito legal. Só que isso dura, 2 episódios? É. E aí elas viram amigas muito rápido, mas a amizade delas também não leva muita coisa a lugar nenhum. Porque elas se juntam pra matar o clã de caçador de bruxa, que também tem um final anticlimático. Cara, tudo tem final anticlimático. Como é que pode? Mas eu acho que são 3 tramas principais rolando aí. A Guerra de Bruxas, a Disputa da Suprema e os Caçadores. A Guerra de Bruxa me tirou do sério, porque, cara, podia ser uma trama tão foda igual você tá falando, mas é tudo muito mal explicado. A gente tem uma breve noção da mitologia geral. As bruxas brancas são descendentes das bruxas de Salem que roubaram a magia das bruxas de voodoo, e elas meio que não se gostam por causa disso. Nunca tem uma explicação geopolítica ou social pra essa guerra. Beleza, elas têm esse acordo que uma não pode entrar no território da outra. Isso é tudo que falam ao longo da série. Interrompeu o acordo, entrou no meu território. Mas tá, antes do acordo, qual era a treta? Eu quero saber a história dessa questão. Que conflito rolou no passado entre as duas? O que ocasionou esse conflito? Quais são os objetivos? O que as duas partes querem? Não teve tempo na trama pra falar isso, porque tinha que ter a Emma Roberts e a Thaisa Farmiga brigando pra ver quem ia mamar o Ivan Peters. E também é aquilo, a gente só vê o lado do conflito das bruxas brancas, porque o Coven da Maria Laveau não tem destaque. Não temos episódio pra isso, mas temos um episódio inteiro da Stevie Nicks cantando. Eu sinto que a gente foca no lado mais desinteressante da coisa, porque a personagem da Maria Laveau, a Angela Bassett, manda muito e é uma personagem muito foda. A atuação dela é muito boa, os visuais, os figurinos dela são muito bons. E ela é uma fodelona, tá ligado? Ela sabe o poder que tem e ela, tipo, toda cena que ela aparece, ela tá mandando naquela merda. E ela é belíssima. Sim, e todos sim. os rituais são lindos, tudo é bonito. Ela tá sempre no controle da situação e isso é mostrado pra gente de um jeito muito bom, assim, tipo, a Sarah Paulson vai lá implorar pra ela, me dá uma poção de fertilidade, e ela tá, tipo, jogando paciência Spider no iPad, tá ligado? Ela tá cagando, é muito foda. Ela tem poderes muito bons, e eu acho que o auge da série foi o último momento interessante, foi quando ela levanta um exército de zumbi pra atacar a mansão. Tem muita caracterização legal, assim, tipo, você vê zumbis através dos tempos, zumbi com figurino de guerra civil, essas paradas todas. As maquiagens são muito boas. São. Mas os ataques é tudo dirigido igual Rob Zombie, né? Câmera Horrível. tremida, tipo, dá pra entender porra nenhuma. Que cena ruim. Mas os planos fechados nos zumbis, ó, muito bons. Sim. Me pergunta um ataque de zumbi que teve ali. Não sei. Era tudo assim. O único momento que a Thaisa Farmiga faz alguma coisa interessante na série que não seja chorar por macho é quando ela pega a motosserra e sai matando o zumbi igual fome animal. Que curiosamente poderia ser feito por qualquer pessoa, não precisava ser bruxa. E a trama da guerra, ela meio que para nos trilhos por causa da trama dos caçadores de bruxa, né? Que aí eu também acho que é outro problema de roteiro da série. Que o lance é que a Maria Laveau contratou os caçadores de bruxa pra matar as bruxas de Salem e ela tava convencida de que os caçadores não iam atacar ela. Que plano ruim, né? Não, é um plano ruim e é muito feio porque o caçador eventualmente se vira contra elas e mata todo mundo da Coven da Angela Bassett. Só que eu acho meio falho porque nenhuma dessas bruxas que o cara tá matando teve caracterização pra gente se importar com elas, sabe? É um monte de gente sem nome. A morte do caçador é ótimo, que a Queen mata ele com um tiro na boca, isso é bem legal, mas toda essa trama é meio burra. A Maria Laveau, ela tá viva há, tipo, muitos anos, desde a época da escravidão. Então eu não acho que ela ia confiar no homem branco que caça a bruxa pra fazer o trabalho dela. Eu acho que faria muito mais sentido ser a Fiona Good contratando um caçador pra matar as bruxas negras e se achar a invencível do que o contrário, sabe? Eu acho que não precisava de nenhuma das duas ter contratado um caçador de bruxa. Por mais que elas tenham uma rivalidade, eu prefiro acreditar que elas são superiores a isso. Levando uma trama ficcional escrita por Ryan Murphy para o coração. Mas eu acho que vai contra a essência dela fazer isso, sabe? Pois é. E, tipo, ela é tão fodona, por que ela precisaria disso? E de um plano longo dele simular que é casado com a mulher e... Parece muito, tipo, fora de personagem, considerando tudo o resto que ela faz na série. Incluindo levantar um exército de zumbi pra atacar a mansão, tá ligado? Ela não podia ter só feito isso ao invés de contratar o inimigo dela? Ela contrata o pior
melhor caçador de bruxa de todos os tempos. E se coloca em vulnerabilidade fazendo isso. Tipo, não faz sentido, cara. A trama dos caçadores de bruxa é tão merda. Porque tá, a gente tem o personagem do marido da Sarah Paulson. No começo ele é apresentado como um marido bonzinho, compreensivo, que sabe que ela é uma bruxa, mas eu já sabia que ele era podre desde o começo porque é a série do Ryan Murphy. Ninguém empresta nessas séries. Aí tu descobre eventualmente que o maridão é um caçador de bruxa escondido. Pra mim isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido pelo personagem. E a gente descobre que ele é um caçador de bruxa merda. Ele é tipo um caçador de bruxa iniciante, que é extremamente incompetente. Ele consegue matar uma bruxa que mal tinha nome na temporada, e quando ele tenta matar as outras, ele atira na vizinha crente sem querer, porque ele é muito ruim. A profissão do cara é ser caçador de bruxa. Ele precisava ser contratado por uma outra bruxa pra caçar bruxa? Não podia ser só o objetivo dele. Por que você tá caçando bruxa? Porque eu sou um caçador de bruxas. Tá ótimo! A motivação dele tá no nome. Essa trama é tão mal explicada e diálogos péssimos, assim. O nome deles é vago, sabe? A Corporação é a primeira coisa que qualquer pessoa pensou e escreveu num papel, sabe? Eu nem reclamo do desfecho da corporação ser horrível, porque é o que merece. Porque, cara, juro, a maior parte eu nem prestei atenção porque eu achava chato. Mas é que tá, não tem que prestar atenção, eles só estão falando coisas genéricas, sabe? Parece que é lero-lero de financeiro, sabe? O Luke Cage chega na sala pra falar com o velho e fala: as bruxas fizeram uma magia, agora nossas ações caíram e a empresa faliu. Tipo, que foda-se, a gente não tá vendo nada disso, tá ligado? Eu não sei nem que empresa é essa, meu irmão. Eu quero que você se foda, cara. Sabe? É o tipo de coisa que num roteiro de verdade... Num roteiro na moral, você apresenta essa empresa desde o começo como uma parada, tipo, grandiosa no universo, tá ligado? Pra depois ter uma revelação de que, nossa, a empresa é tudo caçador de bruxa. Inclusive o marido da Mona. Quando alguém joga ácido na cara da Sarah Paulson em algum episódio, a gente começa a pensar, quem será que foi? Qual personagem que foi? A gente tá colocando nossos suspeitos aqui, a gente quer ter uma revelação grandiosa. A gente descobre que, foi o CEO da corporação, um personagem que foi apresentado 8 episódios depois, sabe? Tipo, foda-se! Personagem que não tem nem nome. Não tinha como a gente adivinhar quem jogou ácido na cara da Sarah Paulson, porque era um personagem que não tinha aparecido, que não importa, sabe? E aí o embate com os caçadores no final é muito idiota, cara. A Mari Lavô e a Fiona Good chamam os caçadores pra uma sala de reunião, eles chegam lá e elas só matam todos eles, e o cara vira pra elas e fala: boa jogada. Eu só falei: não foi! Foi uma jogada óbvia! Vocês foram muito otários de cair nisso, tá ligado? E elas precisaram se unir pra pensar nesse plano. Foi botar o bofe da Jessica Lange pra dar machadada em todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. E eu fiz algumas listas nesse roteiro, cara. Esse daqui foi a primeira lista que eu fiz de coisas que são completamente inconsequentes pra trama. Um videozinho de 3 horas de duração, vamos lá. Thaísa Farmiga transa com um maluco que tá em coma no hospital pra ele morrer. Aí a polícia vai investigar, eles são enfeitiçados lá no Coven e essa trama nunca mais volta. Nem em questão de consciência pra Thaísa Farmiga. Morte dos personagens nessa série não significa nada. Não. Lily Rabe morre e volta. Emma Roberts morre e volta. Dennis O'Hare morre e volta como fantasma. Desnecessário, podia ter continuado morto. Gaborrice Bid toma um tiro e aparece de boa 2 episódios depois. Thaísa Farmiga e Evan Peters fogem pra Disney no final de um episódio e voltam no episódio seguinte. Tia Gladys morre queimada na fogueira 2 vezes. Cara, foi engraçado, porque eu lembrava da cena do Balenciaga. Aham. E aí ela foi pra fogueira. E ela não gritou Balenciaga. E eu fiquei, ué, será que eu inventei essa cena? Não é possível ser tão famoso. Essa é uma personagem que eu achei meio inútil, assim, ao longo da temporada, mas que eu acho o visual dela muito bom, e essa coisa dela ser uma bruxa que liga muito pra moda é engraçada, é uma boa caracterização. Eu lembro que eu gostava muito dela a primeira vez que eu vi. Até o 8º episódio eu não conseguia entender porque eu gostava muito dela, porque ela é uma songamonga. Ela é uma invejosa que queria ter os poderes que a Jessica Lange tem e fica com o papinho moralista dela de, é porque você não é boa pro Coven e você é chata. Eles cortam a cabeça da Kathy Bates, depois ela volta com o corpo inteiro como se nada. Sarah Paulson fica cega, volta a enxergar, fica cega de novo, volta a enxergar de novo. Nada que acontece é permanente, ninguém sai do lugar. Quando a Sarah Paulson ficou cega e começou a ter visão, eu falei, caraca, isso é um desenvolvimento de personagem maneiro, ela finalmente vai ter alguma coisa pra fazer. Aí ela volta 2 episódios depois, sei lá, a enxergar mais uma vez. Eu não desgosto totalmente desse vai e vem dela ficar cega, porque eu gosto do desenvolvimento dela ter finalmente conseguido o poder. E por mais que seja meio previsível e cafona, eu acho muito cante ela perder o poder e ficar cega de novo. Mas aí sustentasse, né? Ficasse cega até o final. Aí não, ela volta a enxergar de novo. E daqui a gente já desemboca na minha segunda lista, Karina, que é o que tem de filler nessa temporada? Minotauro,
Eu acho muito desperdiçado. É uma história bizarra, assim, a parte mais terror, o maluco que foi torturado e colocaram uma cabeça de vaca, de boi nele. E ele tem um visual muito maneiro, e ele é descartado em poucos episódios, morre off-câmera, não faz nada. E até a trama da Queenie, cara, que, tipo, não teve preparo nenhum pra do nada, ela transa com o Minotauro e ela fica toda zoada, ela fica em coma, quase morre, experiência traumática. Ninguém nunca mais menciona isso no resto da série. Aí a gente vai falar agora do mordomo, Dennis O'Hare. É o personagem que tem mais desenvolvimentos tirados do nada nessa temporada. E são umas coisas aleatórias que não servem pra nada, né? Ah, ele é obcecado por boneca. O lance dele é que ele é apaixonado pela Fiona Good e por isso ele faz tudo que ela manda. Só que isso vem do nada, sem preparo nenhum, sem os dois trocarem um olhar na temporada toda. E depois que ele vira fantasma, ele se vira contra a Fiona também sem muita motivação. Porque é um personagem que tem zero de destaque e que não dá pra levar muito a sério porque ele é igual o cara do Todo Mundo em Pânico 2. O que essa série faz muito também, questão de montagem, que me irrita, o lance da série ser muito frenética, acontecer muita coisa por episódio, e de, na época, ela lançar um episódio por semana, eles metem muito flashback de coisa que a gente não viu acontecer, e eu acho que eles esperam que a gente ache que aconteceu. No julgamento da Fiona Good, que ela vira o jogo contra a Tia Gladys, e ela manda: ah, porque eu te investiguei também. Aí tem um flashback do Dennis O'Hare indo atrás da Tia Gladys e vendo que ela estava hospedada num motel da cidade há muito tempo atrás. Isso não aconteceu! A gente tá descobrindo isso agora. Isso foi tirado do cu também. E o que serviu também essa investigação? Nada! O que ela tava fazendo? Não sei. Steve Nicks apareceu na série só porque o Ryan Murphy queria realizar um sonho de Kakura de filmar Steve Nicks cantando. Chegou lá vestida de Joelma. O último episódio começa com um grande videoclipe do Steve Nicks que não serve pra nada. Mas sabe o que é muito filler também, Cax? Sei. Evan Peters. Interpretando o cara bonzinho de novo, que entra num trisal de novo. Ele é o garoto legal que morre no começo da temporada, e aí elas juntam vários pedaços dele dos amigos e criam o monstro Frankenstein. E aí, tipo, eles não têm trama própria. Ele fica perdido. Tipo, ele tem a trama com a mãe dele que abusava dele, e aí ele mata a própria mãe. Só que ele é um personagem tão foda-se que a Thaísa Farmiga nunca descobre que a mãe dele era uma filha da puta, sabe? Ela só fica, ai, você matou sua própria mãe. E acha que ele é meio assassino no resto da série. Caraca, verdade, né? Isso não serviu pra nada. Não serviu pra nada. A única coisa que ele faz na série é que ele matou a Emma Roberts no final pra dar um fim pra personagem dela, porque ela foi escrota com ele, porque ela não quis reviver a Thaísa Farmiga depois que a animal se teleportou pra um espeto. Ele não faz nada, ele tá muito perdido a temporada toda. E isso é uma parada que acontece muito nessa temporada. Como tem muito personagem, não tem trama, às vezes tem, tipo, episódios se passam sem o Evan Peters aparecer e a gente não dá falta. E daí a gente tem a subtrama dos vizinhos crente e a personagem da Nan, que é a bruxa telepata. Nossa, a gente não falou dela até agora. Porque ela não é relevante pra série. Ela tem essa trama própria, que ela tem o crush no vizinho, que parece que corresponde o crush dela. E eu até acho bonitinho o jeito que essa trama desenvolve, assim, né, que rola uns BO, o vizinho fica em coma, e aí ela, como é telepata, consegue conversar com o vizinho, e por isso ela começa a se aproximar da mãe dele, que é a crente, que começa a abrir mais a mente. Eu falei, olha, que trama bonitinha, como é que o Ryan Murphy vai estragar ela? Ele enfia uma reviravolta do nada de que a mãe do moleque é um assassino que matou o próprio pai, sem preparo nenhum. A vizinha mata o filho, a Nan mata a vizinha, e aí a Jessica Lange e a Angela Bassett decidem matar a Nan sem motivo nenhum aparente. O roteiro dessa série é de uma peneira de tanto buraco que tem. Se eles deixassem uma telepata viva no final, quando tem um monte de gente fazendo tramóia na mesma casa, ia ter mais buraco ainda. Tiveram que matar a coitada. Daí tem o Conselho de Bruxas. Pior conselho. Tem aquela uma bruxa que digita as coisas que não tem caracterização nenhuma. O Leslie Jordan interpretando a si mesmo. E é isso, é um conselho de 3 pessoas, né? E a Tia Gladys. Eu acho essa trama do conselho tão merda, porque eles fazem um julgamento de bruxas que é igualzinho o julgamento de Salem. Eu fico pensando, as bruxas de Salem usariam o mesmo sistema que matou tantas delas contra si mesmas desse jeito? A Angela Bassett contratou um caçador de bruxa, né? Não tem muita... Não, e o julgamento é uma merda. Tipo, as bruxas demoram 15 segundos pra se virar contra a Tia Gladys e tacam ela na fogueira sem muitas evidências concretas. Em um universo onde todo mundo tem superpoder, que a galera consegue controlar a mente um do outro, que a galera consegue fazer surgir ferimento um no outro à distância, elas usarem um julgamento baseado num sistema legal de gente que não tem poder, não faz sentido. Esse conselho não tem nenhuma outra bruxa pra vigiar, não? É só aquela galerinha ali? Parece que é, né? Não tem um bruxo com telepatia pra botar nesse conselho?
Não faz pergunta difícil, cara. Tu tem magia, cara! Pô, não tem um soro da verdade? Bota a Sarah Paulson com as poção dela, fazer uma poção da verdade ali, cara. Pô, encantaram a língua do Dennis O'Hare pra ele só falar a verdade, por isso que ele cortou a língua fora. Não dá pra encantar a mão dele pra ele só escrever a verdade? Mas de longe, a trama que mais me deu desgosto nessa temporada foi o cara do machado. Acho que é um serial killer de verdade que atacou Nova Orleans nos anos 20. E o jeito que essa trama é apresentada é bem legal, né? Que é um espírito vingativo, foi assassinado pelas bruxas que ele queria assassinar, e a Thaísa Farmiga trouxe ele de volta com o tabuleiro Ouija. Ele não é 100% filler, porque de fato ele avança algumas outras tramas. A galera encontra o corpo da Emma Roberts por causa dele, revive ela, ele ataca os caçadores de bruxa no final. Ele só é muito chato. Porra, ele é apresentado como o assassino do machado. O que eu espero que o assassino do machado faça? Que assassine gente com machado. O que ele faz? Ele tem muitas DRs e discute muito o relacionamento com a Jessica Lange, várias e várias vezes. Eu acho um casting meio equivocado. Ele tem cara de, sei lá, tio da contabilidade. Tendo passado por todos os fillers da temporada, vamos pra trama 3, que eu acho que é a trama principal no fim das contas, que é quem é a próxima Suprema. Cada vez que eles vão avançando, vai saindo mais regra tirada do nada pra definir quem é a Suprema. No começo parece que o único jeito de definir quem é a Suprema é no achômetro, né? Ah, a Jessica Lange é a Suprema, ela vai saber quem é a Suprema nova. Só que a Jessica Lange a gente descobre que ela não sabe porra nenhuma, que ela erra quem é a Suprema toda hora. Equivocadíssima. A parada é que elas discutem isso de um jeito muito óbvio, sabe? O tempo todo ela falando, ganhei poderzinho novo, hein? Às vezes eu sou a Suprema. E as bruxas parece que não tem regra nenhuma pra isso. Elas saem coroando um monte de Suprema ao longo da temporada, sabe? Tipo, você revive gente, parabéns, você é a Suprema. Pra chegar no penúltimo episódio, não, na verdade a gente tem esse bagulho aqui que as bruxas faziam antigamente, que são 7 provas muito difíceis, que se você passar na 7, você é a Suprema. Gente, vocês estão nesse drama filha da puta desde o primeiro episódio? Por que não fez essa merda? Sabe? Tem uma justificativa, porque, eles só podem fazer isso se a Suprema atual morreu, e aí tem toda a trama da Fiona forjando a própria morte lá. Mas elas têm que estar minimamente prontas pra fazer as provas, senão elas iam morrer. No caso, a Lily Rabe não tava pronta. Nenhuma delas tava muito pronta, né? A Thaísa Farmiga se teleportou pro espeto. É uma imbecil. E eles apresentarem isso no penúltimo episódio, pro último episódio ser só esses testes sendo feitos, é muito corrido. E daí, cacas, a gente entra no meu pitch. Como seria o meu American Horror Story Coven? Fiona Good morre no primeiro episódio, porque ela é a Suprema, e a gente vai vendo mais, vai conhecendo mais sobre ela em flashbacks ao longo da temporada. Beleza, mas ela morre no primeiro episódio, sem deixar uma herdeira clara. E aí você tem essa escola de bruxas com várias bruxas diferentes, não são só, 4 alunas. Vai ter um monte de aluna. Todo mundo quer ser a Suprema, ninguém sabe quem é a Suprema. Então, Sarah Paulson vira e fala, já que a Suprema morreu, a gente vai fazer esse teste super perigoso das 7 magias. E aí, a temporada inteira são esses testes, tá ligado? Um episódiozinho por teste ali super perigoso. A gente vai conhecendo mais sobre as personagens, de onde elas vieram, quais são as especialidades dela ao longo da temporada. Algumas vão morrendo ao longo do caminho. Seria basicamente um round 6 de bruxaria. Jogos mortais com feitiço. Porque eu gosto dessa trama. Os 7 desafios? É. Eu também gosto. Mas eles deixam isso tudo correndo pro último episódio, sem clima nenhum. E são umas provas meio boba, né? Pois é, por isso que tinha que ser desenvolvido, sabe? O bagulho do sonho, de você ter que escapar do seu inferno pessoal, que você fica num loop, isso é maneiro, e podia ser mais desenvolvido. Se fosse, uma série inteira desses desafios, cara, um dos últimos episódios é isso. A gente já conhece as personagens, já sabe os traumas de cada uma, e a gente vai vendo o inferno pessoal de cada um e vai só morrendo. As bruxas vão evaporando todas, assim. Vai ser o episódio das bolas de gude lá do Round 6, que mata metade do elenco, porque elas não conseguem escapar dos próprios traumas. Pô, isso seria muito maneiro. Mas ao invés disso, a gente tem, a porra do homem do machado que não mata ninguém com machado. A gente tem o Ivan Peters Frankenstein, que tem a tatuagem dos amigos dele tudo no corpo, porque tem os membros dos amigos, e ainda assim ele é simetricamente de boa, não anda mancando. A gente tem o Dennis O'Hare convencendo a Delphine a drogar a Angela Bassett com um antialérgico. Cara, por quê? Por que eu tô vendo essas merdas? E eu nem me oponho à ideia de, no final, nenhuma das estudantes serem a Suprema, porque era a Sarah Paulson. A Sarah Paulson não conhecia o próprio poder, porque a Fiona Good meio que tacava ela pra merda o tempo todo. E aí, no final, quando ela vira e fala, que saber, eu vou fazer esses testes, e ela vê que consegue fazer tudo, cara, eu acho de boa. Foi a melhor coisa que aconteceu com a personagem desde que ela começou a ter visão. Também tem outras opções que seriam legais dele fazer, a Queen ou virar a Bruxa Suprema, ou virar a próxima Marie Laveau também, ela vai fazer o próprio coven dela de bruxas negras do voodoo. Ou então até a Thaísa Farmiga, que, dá dicas de que ela pode ser a Suprema, pelo menos aí a personagem dela teria alguma caracterização que não fosse gosta de Ivan Peters. Mas aí também a Sarah Paulson não teria caracterização
caracterização nenhuma, né? Então realmente era uma briga de insosso ali pra saber quem ia pegar um mínimo de sal. Eu também acho que elas tinham que resolver isso com esses testes desde o começo, porque ia poupar tanta dor de cabeça, né? As bruxas falam o tempo todo, nossa, olha essa foto de 1920, a gente tinha 20 bruxas na academia, como é que a gente tem tantas poucas bruxas agora? Vocês não param de se matar, caralho? E ela se mata, tipo, uma terça tarde, toma, morre vadia. Tem umas mortes que, cara, o julgamento relâmpago só decide tacar fogo na Tia Gladys. Quando a Tia Gladys volta, ela mata o conselho. Completamente de graça. Ela podia só pegar o olho. Tem vários momentos que isso contradiz a ideia das bruxas, né? Da sororidade de bruxas que às vezes eles querem passar. Do tipo, quando elas estão esfaqueando o espírito do Homem do Machado, que aliás acho muito bom o conceito de matar o fantasma na facada, mas aconteceu. A Thaísa Farmiga tem a frase, ninguém mexe com a nossa Coven. Tirando vocês mesmas, né? Porque vocês estão se matando o tempo todo. Os caçadores de bruxa não mataram uma bruxa a temporada inteira. Se eles tivessem ficado sentados lá, vendo a bolsa de valores e só esperassem um mês, elas já iam ter se matado tudo sozinha, tá ligado? Mas eu amo quando ele entra na casa e a Emma Roberts, sem paciência nenhuma, fala... Cara, tu entrou muito na casa errada, meu irmão. Cara, isso eu acho que é não só uma cena engraçada, mas como é um exemplo de como as tramas dessa temporada são tão soltas que quando ele chega nessa hora ninguém nem sabe quem ele é. Mas de longe mais prejudicado nesse final corrido, de novo, é a trama voodoo. Que, cara, é uma zona. Vira um encavalamento de acordo voodoo no final, que uma faz acordo com o Papa Legba, a outra faz o acordo por cima, uma desfaz o acordo da outra, e no final acaba todo mundo num purgatório voodoo que é muito mal explicado. E eu acho que essa trama e essas personagens mereciam mais. Mereciam. Engraçado que a Nan também foi embora com o Papa Legba, né? Também foi pro purgatório dele. Mas ela não aparece no purgatório dela, né? Ela só, tipo, vai embora... Não, ela vai pra outro lugar. Vai... Mas ela é alma pura e ela vai pro purgatório do bem, eu acho. O final eu acho muito cafona. Que a Sarah Paulson decide dar uma entrevista e abrir pro mundo. Somos bruxas. Se inscrevam na nossa escola, garotas. E aparece, tipo... várias góticas, garota. Tudo Wicca. É tudo Wicca. É a primeira pessoa que foi jogada na parede com uma telecinese e elas vão falar, nossa, é de verdade, vão embora. Tá aí uma coisa que eu ia achar legal ver. Chegando gente nova e elas tendo que ser testadas pra descobrir se é bruxa de verdade ou não. Né, não aconteceu nessa temporada. Aconteceu tudo resto, mas não aconteceu. A gente teve que ver a Jessica Lange pegando o bofe do Machado. Em vários episódios seguidos. Em muitos episódios, em muitas cenas. Cara, mas falando em final merda, eu acho o final da Jessica Lange tenebroso também, cara. Ah, é que... ela fica presa num filme do Rob Zombie. É, ela cai no purgatório com o marido merda, que é o bofe do Machado. E é uma personagem tão poderosa, sabe? Tem um final... Mas se bem que até aí a Angela Bassett também. Mas a Angela Bassett, o purgatório dela, ela não queria estar lá, mas pelo menos ela tá torturando os outros, né? Ela tá numa situação ruim, mas não é tão ruim. Podia ser pior, né? Podia ser pior, é. Mas sei lá, eu acho uma temporada muito confusa, assim, atira pra todo lado e acerta em poucas coisas. Eu gosto até o episódio 4 ou 5, que é quando tem o ataque de zumbi. Depois disso é só repetição e marasmo. E eu gosto do último episódio, que é o teste das 7 magias. Dava pra ter resumido essa temporada, dava pra ter cortado metade dessas tramas e personagens e focado direito, porque acho que é isso, ela não desenvolve muita coisa. Acho a temporada muito equivocada em muita coisa. Acho muito interessante no começo, se perde muito. E realmente a lembrança que eu tinha quando eu sempre falei que gostava muito de Coven é porque eu filtrei legal. Eu lembrava só do que me interessava, do que eu achava icônico, porque, assim, apesar da gente estar aqui há literalmente 2 horas só falando mal de American Horror Story Coven, eu acho que tem muitas cenas icônicas. Não revejam, gente. Guarda na memória de vocês que é melhor. Eu acho muito difícil dar categoria pra série, porque ela é meio que tudo, né? Porque vai assim, né? É flutuante. Tem momentos muito bons, tem momentos trecheira, tem momentos soníferos, tem momentos constrangedores. Então é meio difícil dar uma categoria. Então vamos... Como que a gente vai classificar? Categoria Ryan Murphy. É o quê?